Desejo um feliz sábado para quem está no seu lado. Vamos nos confraternizar agora e vamos cantar uma música que é de praxe, né? Nossos programas de microscópio e telescópio. Pés na terra, né? Então vamos cantar essa música. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei e meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado que chegou o sábado, um dia deleitoso. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um que está aqui. E as pessoas que ainda não chegaram, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa fazer conosco o que o Senhor quer, que o Senhor quer, que o Senhor imagina, Senhor, que você planeja há tanto tempo. Senhor, faça que esse povo, o seu povo, possa fazer milagres, possa fazer maravilhas, Senhor, em Teu nome. Que o Senhor possa abençoar o pastor que vai passar a mensagem, que ele possa falar, possa mostrar e possa dizer o que o Senhor quer aos nossos corações. Fique conosco nesse dia, que o Senhor possa abençoar todos e as pessoas que não vieram, mas que o Senhor possa estar com essas pessoas também. E fique conosco, e é isso que lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.
Isso, oi. Sem retorno de voz, tá? Maravilhoso Salvador, precioso Redentor, veio ao mundo salvar-nos, da culpa nos livrar, oh, da culpa nos livrar. Santo Espírito protetor, eterno consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao coração, oh, e paz ao coração. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, trouxe-nos cura e graça e paz ao coração, oh, e paz ao coração. Eterno Pai amoroso, o nosso amigo fiel, nos sustentou na fraqueza, do mundo nos salvou, oh, do mundo nos salvou. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, trouxe-nos cura e graça e paz ao coração, oh, e paz ao coração. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, trouxe-nos cura e graça e paz ao coração, oh, e paz ao coração. Boa noite. Estamos começando mais um microscópio. O evento que nós fizemos a cada 2, 3 meses, em que nós buscamos aprofundar num determinado tema. E sempre que possível trazemos pastores, pessoas experientes da área para vir trazer para a juventude sobre determinado tema que vamos abordar essa semana. Nessa semana nós vamos falar sobre o adventismo e a cultura. Começamos hoje, vamos dar sequência amanhã pela manhã, e amanhã às 18 horas teremos o tão esperado microscópio propriamente dito. E para esse final de semana temos aqui o Alan. Alan, faz favor. Alan Novaes
Quarta-feira eu falei só Alan, depois ficaram me perguntando, que Alan, que era daqui? Eu falei assim, Alan Novaes, é Alan Novaes e tal. Alan, seja bem-vindo, a casa também é sua. O Alan estará conosco esse final de semana, atendeu um pedido nosso, do Estação Jovem, amigo do Paulinho, estará conosco aqui falando sobre o Adventismo e a cultura. É isso, né? Exatamente. Obrigado, viu? Eu agradeço a apresentação generosa. Boa noite para todos. Eu vou dispensar algumas apresentações, que amanhã, oficialmente, né, eu vou ser melhor apresentado, mais bem apresentado, se bem que não tem muito mais coisa para apresentar, não. E vou comentar um pouco da minha experiência aqui, das minhas memórias, tá? Vou fazer tudo direitinho amanhã. Hoje o nosso tempo está bem curto, então vou resumir a minha apresentação aqui, esse preâmbulo, dizendo que me considero filho dessa igreja, tive a carta transferida para cá no ano de 2000, tinha planos aqui nos departamentos, etc., mas Deus me chamou para fazer teologia, e fiquei só um ano aqui nessa igreja, infelizmente. Sou batizado na igreja de Taguatinga Norte, fiquei um ano aqui nessa igreja, e já tive que atender o chamado do teológico. Fiz muitos amigos aqui, mantenho eles no coração até hoje, estou vendo todos, não vou falar aqui os nomes para não cometer injustiças, né? Se vocês estão pensando, mas é o Alan, mas sou eu mesmo, tá? Estou um pouco mais gordo, mais calvo, mas sou eu mesmo, tá? Continuo o mesmo. O tema de Adventismo e cultura, que faz com que eu compartilhe com vocês um pouco dos meus estudos doutorais, um pouco dessa experiência que eu trago como professor do NASP há 8 anos, você vê como é que vocês estão ficando velhos, faz 8 anos que eu... Não faz 8 anos que eu saí daqui, mas faz 8 anos que eu sou professor. Eu saí daqui há 12 anos, olha que coisa, o tempo passa. Eu trago aqui algumas reflexões do campo da área da teologia e das ciências da religião. Então, vamos fazer um acordo aqui. Se eu falar alguma coisa complicada, se eu usar algum termo que ficar obscuro, etc., faça uma anotação, tá? Anote, registre e procure o Paulinho ou qualquer membro da direção, tá? do departamento do Ministério Jovem, para que amanhã, às 6 horas da tarde, eu possa responder ou esclarecer algumas questões que ficaram pelo caminho, já que eu vou ter que acelerar um pouco. Tá? Como faz 8 anos que eu trabalho exclusivamente com o público universitário, então estou no ambiente da universidade, às vezes a gente perde um pouco o gingado da igreja, do distrito. Vocês entendem bem o que eu estou falando, né? Então, desde já peço perdão, mas façam um registro, anotem, que a gente vai conseguir esclarecer melhor amanhã. Eu trouxe um PowerPoint intitulado Como Interpretar a Bíblia, porque para iniciar essa palestra, essa série de palestras e amanhã sermão sobre a relação do Adventismo com a cultura, eu preciso dizer que o primeiro estudo que deve ser feito, o primeiro campo que deve ser revisitado é o campo da hermenêutica. Eu vou explicar o que é hermenêutica, que é a ciência de interpretação das Escrituras. Então, não existe como nós identificarmos como o cristão deve se relacionar com a indústria cultural, com a cultura de massa, com qualquer manifestação e produto literário, artístico, musical, cinematográfico e assim por diante, sem primeiro estabelecer esses princípios com base na Escritura Sagrada. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, amanhã e à tarde é identificar esses princípios que nos apontam como nós devemos nos relacionar com a cultura. E quando eu falo cultura, eu estou falando o termo amplo mesmo, aquele termo antropológico e sociológico amplo, que abarca desde os costumes, os hábitos, os valores de uma determinada sociedade, comunidade, até mesmo a produção cultural dela, literatura, dança, folclore, teatro, cinema, música e assim por diante. Tá? Envolve também valores, envolve também comportamento, tendências, tudo isso nós podemos chamar de cultura. Então, existem várias perguntas que emanam dessas discussões. Algumas delas, inclusive, estavam na divulgação das redes sociais. Por exemplo, qual deve ser a nossa postura diante da literatura não religiosa? Qual deve ser a nossa postura diante dos filmes, diante dos jogos, diante do teatro, da arte e assim por diante? Como que nós devemos, então, orientar nosso comportamento, nossos pensamentos e nossas escolhas? Tá? Eu trago a vocês, durante esse fim de semana, princípios estabelecidos basicamente no Novo Testamento. Eu vou explicar por que o Novo Testamento é super importante, ele traz mais esclarecimentos relacionados a como nós devemos
nos portar diante da cultura do que o Antigo. Tá? Não é que ele seja melhor que o Antigo, mas existem alguns temas que no Antigo Testamento são mais claros do que no Novo. O tema da relação do cristão com a cultura é mais claro no Novo Testamento, por uma razão simples. No Antigo Testamento, Israel era uma teocracia, então havia uma fusão de religião e Estado. E todo o contexto dos livros sagrados do Antigo Testamento, toda a produção literária dos profetas e dos patriarcas, ela era feita com base na ideia de que aqueles escritos, aquela produção, seria consumida basicamente no contexto israelita. Então, era um tipo de evangelismo que se fazia naquela época, diferente do que nós fazemos hoje. Israel tinha sua própria nação, sua própria constituição, seu próprio território, sua própria soberania, e ao promover, através da religião, da espiritualidade, o avanço nas ciências, o bem-estar social, a justiça, a igualdade, eles atraíam, então, o interesse de outros povos. Dá um exemplo claro, 2 exemplos. Ezequias, quando recebeu aquela corte da Babilônia, e Salomão, quando recebeu a rainha de Sabá. E nesse contato diplomático com os estrangeiros que o evangelismo acontecia. O Novo Testamento, a situação se inverte. Israel perde sua soberania, é uma nação que deixa de ser relevante sociopoliticamente, culturalmente, é um país de 3ª, 4ª, 5ª categoria, porque agora a cultura helenista é predominante, e os romanos são o maior poder e a maior soberania política. Então, eles são um país de 5ª categoria, e eles não têm domínio nem sobre o seu território. A jurisdição da época de Jesus era feita pelos tetrarcas e outros procuradores, como Pôncio Pilatos. Eles tinham, no máximo, uma jurisdição muito limitada, que agia em casos religiosos e, em poucos casos, civis, mas sempre sob a anuência e aprovação da jurisdição romana. Essa jurisdição bem limitada se chamava sinédrio. Então, veja que o assunto é totalmente diferente. Eles não tinham influência mais para atrair pessoas. E o cristianismo surge nesse contexto. Veja, o cristianismo surge dentro do judaísmo, um judaísmo dominado, e esse cristianismo ele é rejeitado pelos romanos e rejeitado também pelos judeus. Na verdade, mais pelos judeus do que pelos romanos. E cabe a Paulo e vários apóstolos pregar o evangelho para o mundo gentílico. O mundo gentílico era um mundo onde viviam gentios. Gentios com O, não com L, tá? Porque não é o polido educado. O gentio é a maneira como o judeu se referia ao estrangeiro. Nós chamamos estrangeiros ou de gringos. Os romanos chamavam os estrangeiros de bárbaros. Os judeus chamavam os estrangeiros de gentios. Então, pela primeira vez na história, tá, na história do povo de Deus, a religião verdadeira, a religião do Deus verdadeiro, ela é majoritariamente pregada para estrangeiros. Pela primeira vez. Isso aconteceu na época de Paulo. Só que o que vocês imaginam que vai acontecer? Na época de Israel, eu atraio o estrangeiro para entrar dentro dos meus domínios, da minha cultura, do meu folclore, dos meus hábitos e dos meus costumes. Então, ao se adequar a eles, eu estou evangelizando. O Novo Testamento é diferente. Eu, como peregrino, como apóstolo, como missionário, em duplas ou em grupos, ou às vezes sozinho, vou numa cultura, eu sou sozinho, a cultura é vigente, é dominante, a cultura está à flor da pele com hábitos, com teatro, com dança. Eu entro naquela cultura como um estranho e começo a evangelizar as pessoas naquela cultura, sem poder de mudar a estrutura da sociedade, da comunidade. Eu tenho apenas o poder de retirar pessoas parcialmente ou integralmente da cultura que pertencem. Esse é o Novo Testamento. E é por isso que o Novo Testamento é rico. Porque quando eu imagino como Paulo, pregar para judeu era fácil. Cristãos e judeus tinham tudo em comum. Vamos simplificar as coisas? Estou simplificando, mas porque temos pouco tempo. Vamos simplificar as coisas? Judeus e cristãos tinham o que em comum? Tudo. Menos a crença no Messias. Então, converter o judeu era fácil. Eles já guardavam o sábado, eles já tinham restrições quanto à alimentação, eles já tinham toda uma crença no Antigo Testamento, doutrina do santuário, mortalidade da alma. Estava fácil. Tá? Via de regra, estava fácil. Eles só precisavam crer que as profecias messiânicas do Antigo Testamento haviam se cumprido em Jesus, aquele nazareno. Agora você vai você vai evangelizar, não deixa de ser uma espécie de entrevista, de certa forma, né? Você vai evangelizar um romano, um grego, um etíope, um cretense, um gálata. Imagina, um Éfeso. Ele nunca leu a Torá, não sabe o que é Abraão, o que é Moisés, ele sabe o que é Ulisses, o que é Perseu, o que é Medusa, o que é Hércules,
Tá? Ele não tem as restrições de alimentação que os judeus têm. Ele não tem restrições quanto à sexualidade que os judeus têm. Eles não têm um templo, eles não têm um código de valores, não têm nem memória religiosa das histórias do Mar Vermelho. Nada disso eles têm. Eles dançam de outro jeito, eles comem de outro jeito, se vestem de outro jeito, pensam de outro jeito. E você chega lá e tem que ensinar o evangelho do zero. Como que Paulo fez isso? Como que Paulo converteu pessoas dentro da sua própria cultura? Quando a gente estuda e analisa isso, que é o que eu vou trazer durante esse fim de semana, a gente consegue achar esses princípios ou diretrizes para a relação do cristão com a cultura. E uma coisa eu já adianto, fechando essa introdução aqui. Os judeus, principalmente do partido dos fariseus, que se converteram ao cristianismo, e sim, aparentemente, muitos fariseus se converteram após o Pentecostes. Tá? Eles viviam brigando com Jesus. Mas depois do Pentecostes, muitos fariseus se converteram. Conservadores, alguns deles radicais, tá? Alguns deles beirando o fanatismo, exigiam que para que um gentil fosse aceito como cristão, primeiro ele deveria se tornar judeu. A mentalidade dos fariseus convertidos ao cristianismo ainda era muito veterotestamentária, ou seja, ainda era muito ligada à maneira como no Antigo Testamento se evangelizava. Eu trago para dentro dos meus costumes, aí sim você é validado. Ou seja, era uma questão étnica, era uma questão nacionalista. Você quer se tornar cristão? Então primeiro se torne judeu. Paulo fez o contrário. Você é grego, você é romano, quer se tornar cristão? Então se torne cristão. Você não precisa virar judeu. Para Paulo, não era uma questão étnica, era uma questão multiétnica. Estava acima da etnia, estava acima da nacionalidade. Então, Paulo defendeu a abolição da circuncisão, porque a circuncisão, mais do que um símbolo teológico, mais do que um símbolo religioso, ela tinha um símbolo nacionalista, valorativo em termos de etnicidade, de pertença a uma determinada região. Okay? E Paulo faz essa abolição. Então, eu sou grego, me converto ao cristianismo, mas continuo grego. Mas continuo grego integralmente? Não. Eu continuo com os valores, com os costumes e com a cultura grega naquilo que não se confronta com os princípios bíblicos. E naquilo que se confronta, eu abandono. E aí o cristão sempre ele está com um pé no mundo e um pé fora. Ele nunca é como um estrangeiro, e minha esposa é estrangeira, ela sabe bem o que eu estou falando. Você passa um tempo no Brasil, quando você volta para o seu país de origem, o pessoal fala, você está falando que nem brasileiro. Mas quando ela está aqui, o pessoal fala, nossa, que sotaque, né? Você nunca está em lugar nenhum. Você virou um cidadão sem pátria, né? Porque as pessoas não te reconhecem mais como um deles no seu país de origem, porque você está lá tanto tempo, você ficou tanto tempo fora dele, que você não sabe nem do noticiário, das atualidades, quem é o presidente, e fala com o sotaque do país onde você está radicado. Só que aqui você nunca vai ser brasileiro. Porque as pessoas perguntam dos anos 80, falam de Getúlio Vargas, e você, quem? Minha esposa sofreu muito isso, né? A memória dela, a memória política, a memória cultural dela, é a memória equatoriana. Então, o cristão, ele vive um cidadão sem pátria. Porque ele não vira judeu, ele não virou judeu no Novo Testamento, mas ele também não era puramente grego, porque ele não participava de tudo que os gregos faziam. E é nessa tensão que a relação entre cristão e cultura acontece, e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá bom? Então vamos começar primeiro estabelecendo as regras para como interpretar a Bíblia Sagrada adequadamente. Com base nessas regras, aí vocês vão entender como é possível, sim, estabelecer, então, diretrizes e princípios. E eu já adianto, eu vou trabalhar só as regras hoje, tá? Combinado? E vocês sabem que eu sou jornalista também, ou se não sabem, estão sabendo agora. E quem trabalha com comunicação sempre deixa um teaser, um trailer, sempre, né, abocanha o cliente para depois, né? Então, só amanhã que eu vou trabalhar com o exemplo das regras que eu vou trabalhar hoje, tá? Eu vou ensinar vocês princípios de interpretação da Bíblia e amanhã o meu sermão vai estar totalmente baseado nos princípios que eu ensinar hoje. Mas hoje sem exemplos, tá bom? Hoje vou deixar vocês curiosos, assim eu espero, né? Então, primeiro, aqui eu só queria mostrar para vocês, eu apertei rápido demais, que é possível sim interpretar a Bíblia incorretamente. Então, isso é muito difícil para mim. Eu trabalho com cursos no NASP, cuja maioria dos alunos não são adventistas ou não tem formação religiosa, por exemplo. E esse é um grande desafio, mas também é o meu maior prazer, traduzir o Evangelho para aqueles que não têm repertório, para aqueles que não têm vivência religiosa. Esse é o meu maior desafio, que eu mais gosto de fazer. Então, muitos deles chegam com a seguinte ideia. Bíblia é terra de ninguém. Cada um lê do jeito que quer e cada um interpreta do jeito que quer. Tá? Mas como eu tenho a formação na área de teologia,
E alguns de vocês, por exemplo, com formação em letras, ou que têm alguma habilidade em crítica textual, crítica literária, sabem que existem regras para interpretar qualquer tipo de texto, qualquer tipo de excerto. Existem regras. Tá? Se é poesia, tem suas regras. Se é parábola, tem suas regras. Se é uma dissertação, uma redação que você faz para concurso público vestibular, tem suas regras. Se é um romance, tem suas regras. É ou não é verdade? Se você puxar da memória, alguns vão ter que puxar mais do que os outros, o seu ensino médio, você vai lembrar que você tinha aulas de literatura. Boa parte das aulas de literatura aconteciam com o professor explicando para você contextos, elementos que vão ajudá-lo a interpretar adequadamente um texto. Então, a Bíblia, vocês têm que entender isso. A Bíblia, antes de ser texto sagrado, antes do sagrado vem a palavra texto. A Bíblia é um texto, meus queridos? O que vocês acham? Se ela é um texto, ela tem suas regras de interpretação. Você concorda comigo? É isso. É simples assim. Tá? Então, é possível interpretar a Bíblia incorretamente e é possível interpretar a Bíblia corretamente. Ou seja, existem interpretações erradas e existem interpretações corretas. Por mais lógico que seja, eu preciso repetir, porque está no nosso imaginário religioso uma ideia de que a Bíblia é tão subjetiva de que eu posso atribuir qualquer significado a ela e está tudo bem. Não posso. Eu vou explicar para vocês por que eu não posso. Aqui nós temos um caso típico, uma carta que Pedro envia a uma comunidade da Ásia Menor, e ele comenta sobre os textos que o seu contemporâneo, seu irmão na fé, Paulo, escrevia. E ele admite que os textos de Paulo são de difícil compreensão, porque tratam de assuntos teológicos profundos e às vezes complexos, de repertório denso, e ele, olha só o que ele fala. Ele diz que, além de ser difícil de entender, que muitas pessoas ignorantes, e a ideia do original em grego aqui, que eu não vou ficar aqui vomitando sobre vocês esses termos originais aqui, tá? Para não afastá-los. A ideia da palavra no original aqui não é o ignorante do bruto, do rude, tá? É o ignorante daquele que tem ausência de conhecimento, aquele que não sabe. Então aqui, ignorante significa aqueles que não sabem ou que têm pouco conhecimento, e os instáveis aqui tem a ideia de desequilíbrio. Essa é a ideia. As pessoas desequilibradas, as pessoas que ora estão no 8, ora estão no 80, ou fanáticas demais, ou liberais demais. Essa é a ideia transmitida aqui no texto petrino, no texto de Pedro. Então, existem coisas difíceis de entender que Paulo escreve, que aqueles que não entendem não têm conhecimento, e os desequilibrados deturpam, e deturpam também as demais escrituras. E Pedro comenta que isso não sai de graça. Essa deturpação faz o que com as pessoas? Sim, destruição. Essa destruição ela é metafórica, mas também literal. Metafórica porque a pessoa vai, então, adotar valores errados porque ela interpretou errado. Ela vai adotar comportamentos equivocados porque ela interpretou de maneira equivocada. E, a posteriori, é claro que isso vai comprometer, possivelmente, sua própria salvação. Tá? Então, veja que nos tempos do Novo Testamento, já havia má interpretação de textos. Ficou claro? Aqui Pedro está dizendo, a Bíblia tem jeito certo de ser interpretada assim. E tem gente, principalmente com os textos de Paulo, que não entende e interpreta errado. É igual na internet. Lembra da internet, redes sociais? Você não está fazendo isso certo. A Bíblia existe isso também, tá? Ótimo. Qual é o principal problema hoje? Naquele tempo, eram vários os problemas. Nós não temos aqui condição de explicar para vocês. Mas qual é o principal problema hoje? O principal problema hoje começou na Idade Média. Se chama anacronismo. O que significa anacronismo? O prefixo a ou o prefixo ana ou aná, no grego, significa negação. Por exemplo, quando nós falamos teologia, teologia vem do grego theos, a primeira parte da palavra, theos, que significa Deus. Então, teologia é estudo de Deus. Então, o ateu, é negação, é aquele que seria, no literal, não Deus. Qual é o sentido do não Deus? Não crê em Deus, tá? Não acredita em Deus. Então, tudo que a gente fala, anormal, o que é anormal? É o que não é normal. Tá? Analfabeto é o que não é alfabetizado. Então, anacronismo... Opa, acidente aqui, viu? Cadê o diácono? Perdão já. Não é para vocês me arrumar, não. Estou pedindo perdão, tá? Perdão, ok? Deixa eu tirar esse perigo aqui. É um perigo isso aqui, perto de mim. Pera, deixa eu dar uma bebidinha aqui, já que...
Poxa, ele me disse que é do sábado passado, depois que eu bebo, né? É muito amigo, né? Que beleza. Ok, vamos lá. O que é o anacronismo? Anacronismo vem do grego cronos, significa tempo. Isso mesmo, está pensando, cronômetro, cronologia, vem de tempo. Então, anacronismo é não tempo. O que significa isso? Desrespeito ao tempo, ou fora do tempo. Tá bom, mano, não entendi nada. Eu vou dizer uma metáfora agora, você não vai entender. Quando eu começar a explicar, essa metáfora não vai sair da sua cabeça. Acredite em mim, eu dou aula há 8 anos. O maior exemplo de anacronismo que existe, Jesus Cristo bebendo Coca-Cola. Imaginou a cena? Imaginou? Isso é o maior exemplo de anacronismo que existe. Jesus Cristo bebendo uma Coca-Cola. Vou explicar daqui a pouco. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é um retrato da Santa Ceia, aconteceu no 1º século depois de Cristo. Qual que é o problema desse retrato famoso pintado por Leonardo da Vinci? O problema é que ele, com exceção do número de pessoas, o resto está tudo errado. As roupas deles não eram assim. Essas são roupas de aristocratas e nobres da Itália renascentista do século XV. No mínimo 14. São as roupas. Tá? Não dá para ver aqui, mas essa tela é famosa. Tá? Ela é bem grande. Todos eles têm pele rosada, pele caucasiana, olhos claros e cabelos loiros, ou castanhos claros. Não é típico da tez da pele do semita, da Palestina, do Oriente Médio, do 1º século. Essa mesa é uma mesa também renascentista. Foi criada mais ou menos no século IX ou X, se eu não me engano. A mesa romana era uma mesa em que as pessoas sentavam deitadas. Cadeiras também é uma criação de 6, 7 séculos depois. Se você olha aqui atrás, aqui tem que ser no quadro na internet, depois você pode fazer aquele zoom in, você dá uma olhada bem melhor. Aqui você vê planícies verdejantes que mostram uma topografia, uma geografia típica da Península Itálica, não da Palestina do 1º século. Então aqui está tudo errado. Essas colunas aqui, colunas também do estilo renascentista, não são fiéis às colunas da época, que tinham um estilo às vezes jônicos, às vezes dóricos. Tá? A arquitetura está diferente. Está tudo diferente. Isso é anacronismo. Eu estou vivendo numa época, não conheço a época passada, não pesquiso sobre como era a época passada e retrato a época passada com a lente da época atual. Daí Jesus bebendo Coca-Cola. Por que isso é ridículo? Por que é absurdo? Por que é paradoxal? Não só por essas questões de saúde, comportamento que vocês pensaram. Mas por quê? Qual é a principal razão? Porque não existia Coca-Cola no tempo de Jesus. Simples. É isso. Não existia bebida gaseificada com porta presa dentro de uma garrafa, com tampa, com logotipo e aquela tecnologia toda. Não tem. Tá? Isso não existe. Por que eu disse que esse é o principal problema da interpretação da Bíblia? Porque, olha o que eu vou falar. Entre nós e a Bíblia, existe uma diferença de 3.500 a 2.000 anos. Nesses 2 a 3 milênios e meio, existem várias barreiras a serem transpostas. A primeira, a maior delas, é a de tempo. Tá? Existe a barreira idiomática. A Bíblia não foi escrita em português, meu querido. Desculpa se eu te decepcionei. Tá? A Bíblia foi escrita em grego, Novo Testamento, cerca de 95% a 97% do Antigo Testamento em hebraico, e a porcentagem restante são 3 ou 4 capítulos do livro de Daniel em aramaico. Existem barreiras culturais. Como nós nos casamos hoje é diferente naquela época bíblica. E quando eu falo na época bíblica, existem várias épocas bíblicas, tá? Se eu estou falando do Êxodo, Moisés no Egito, é uma maneira. Se eu estou falando de Esther no Império Persa, no Império Medo-Persa, é outra maneira. Se eu estou falando de Daniel na Babilônia, é outra coisa. Se eu estou falando de Malaquias, é outra. Se eu estou falando de Paulo, é outra. Então nós temos barreiras linguísticas, barreiras idiomáticas, barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras políticas, barreiras literárias, barreiras de tempo, barreiras de geografia. Temos inúmeras barreiras. E aí a grande decepção que acontece no meio cristão, isso não é um problema adventista, é um problema do cristianismo contemporâneo. Nós não transpomos essas barreiras adequadamente. Nós estudamos a Bíblia sem nenhum tipo de contextualização. E aí nós fazemos anacronismo. E, pasmem, nós chegamos a algumas conclusões interpretativas
graves, semelhantes a essa brincadeira que eu fiz, tá? De Jesus bebendo Coca-Cola. Ok? Já falei dos exemplos, então não vamos passar mais ali. Aqui, pra vocês terem uma ideia, nascimento de Jesus. Tá? Nascimento de Jesus. José, Maria e tudo mais. Aqui, olha só, esse aqui é João Batista, esse aqui é o menino Jesus. Desculpa, esse aqui é João Batista, esse aqui é o menino Jesus, esse aqui é Maria, esse aqui é São Jerônimo. Ok? Essa era uma mentalidade recorrente na Idade Média. Veja, São Jerônimo viveu pelo menos 6 a 7 séculos depois. E João Batista e Jesus tinham uma diferença de idade ínfima. E aqui Jesus, a criança, e aqui João Batista já com seus 30 e poucos anos. Então, o anacronismo era algo muito recorrente na Idade Média. As pessoas elas realmente imaginavam que o período... Olha aqui o castelo medieval. Ó. Aqueles filmes de castelo, lembram? Que as pessoas têm aquelas catapultas e tudo mais. Isso não existia no tempo de Jesus, pelo menos não com essa arquitetura, tá? Com essa engenharia. Mas o problema não é só da Idade Média, o problema é atual. Esses são quadros típicos de Jesus, que nós reproduzimos. O cristianismo atual reproduz, no mercado editorial, etc. e tal. Ele também é uma espécie de anacronismo. Jesus com a pele rosada, olhos verdes ou claros, aqui com olhos gritantemente azuis. Aqui Jesus está um pouco ruivo. No computador dá para ver melhor, aqui com o projetor perdeu um pouco da qualidade. Aqui ele está um castanho claro, loiro, aqui ele está um pouco ruivo. Isso aqui é um típico europeu, né? Caucasiano. Aqui está um pouco melhor, obrigado, é verdade. Aqui dá para ver que está um pouco ruivo, né? Um pouco avermelhado. Esse é um Jesus europeu, esse não é um Jesus como de fato ele foi. Tá? Palestino, semita, como os judeus daquela época, morenos. Todos eles morenos. O que hoje, numa definição do censo, se bem que o censo é complicado, né? Porque eu posso falar que eu sou negro, está tudo bem, se eu falar que eu sou branco, está tudo bem, mas seria mais ou menos o que nós chamamos de pardo hoje. Ok? Nós temos o mesmo problema com... Desculpa, eu estou com o dedo nervoso aqui, né? Esse dedo está ligeiro. Vamos lá. O mesmo problema com Ellen White. Ellen White tinha, na sua ascendência, parentes negros. E ela era morena, ela era considerada parda. Os Estados Unidos têm uma definição mais severa, eu acho que um pouco mais estanque, né, do que o Brasil. O Brasil é muito miscigenação. Lá é branco, caucasiano. Ou então é hispano, ou então... Aqui você pode ver claramente que ela não é caucasiana, aquele típico americano anglo-saxão. Mas aqui parece, né? Olhos verdes claros, cabelo mais lisinho, né? Pelezinha. Você vê que o nariz dela... muita gente fala, porque ela levou pedrada. Vocês têm que ver a foto dela com a irmã gêmea dela. O nariz tinha basicamente o mesmo formato. Tá? Então a tese dela puxando um pouco para o negro, etc. Mas nós temos esses mitos, né? Então isso é anacronismo. Entenderam o que é anacronismo? Ficou claro? Então beleza. Como meu tempo está acabando, vamos aqui então para a regra de interpretação da Bíblia. Hermenêutica é a área que estuda a mensagem bíblica. O principal instrumento da hermenêutica é a chamada exegese. Não se assuste, fique tranquilo. Eu vou explicar, olha aqui. Ó. Do grego, significa de, fora de, para fora. Dá a ideia de, não só de fora, de exterior, mas dá a ideia de passado também. Mas a ideia mais forte é de exterior. E eu já acabei dando uma dica, exterior, porque tem um prefixo ex, é externo, é para fora. Ok? Ex-namorado, né? É algo que está no passado, é algo que já está fora de mim, ainda bem, ficou para trás, está fora, né? E egeomai, que aí vem o prefixo gese, vem de egeomai, que significa conduzir, liderar, levar. Então eu estou conduzindo para onde? Para fora. Eu estou levando para onde? Para fora. Eu estou liderando de dentro para... O que eu estou fazendo de dentro para fora? O que eu estou tirando e estou colocando para fora? O quê? O que é colocado para fora? O sentido do texto, o significado do texto. Isso é o processo que a gente chama de exegese. Então, exegese é o processo de extrair do seu texto o significado. E aqui começam algumas afirmações interessantes. Opa, desculpa. Aqui. Cada texto tem somente um significado, sabia disso?
Se o processo de interpretação é você retirar do texto um significado, então o texto tem só um significado, que nós chamamos de interpretação. Então, eu vou repetir. Um texto só pode ter uma interpretação. Quem que determina a interpretação correta? Ou qual é a única interpretação correta? Aquela que o autor original pretendeu. Então, quem determina a interpretação de um texto? O leitor ou o autor? Vou repetir. Quem determina a interpretação de um texto? O leitor ou o autor? O autor. Vocês conseguem entender por quê? Porque é o autor que sabe o que ele queria transmitir. É ele que tem uma ideia, é ele que tem um propósito. E ele quer que você tenha acesso a esse objetivo que ele tinha em mente. Agora, se eu ignoro o propósito e a intenção do autor, aí nós entramos em terra de ninguém. Aí é o samba do crioulo doido. Cada um interpreta do jeito que quer. É ou não é verdade? É assim que funciona, tá? Então, olha só. Eliminar o autor do processo de interpretação é fazer com que a gente perca o único princípio que dá a legitimidade, que realmente atesta se nós interpretamos corretamente ou não. Então, existe diferença entre interpretação e aplicação. Hoje vocês vão entender. A ideia que muitos de nós temos é a seguinte. Interpretação podem ter várias, cada um interpreta de um jeito. É verdade. Só que você está esquecendo que esse cada um interpreta de um jeito significa que um vai interpretar correto e os outros errado. Entendeu? Esse é o ponto. Cada um interpreta de um jeito. É verdade. O que esqueceram de dizer é que cada um vai interpretando de um jeito, só que, na verdade, o significado é... E é determinado por quem? Pelo autor. Então, qual que é a missão do leitor? Qual que é o objetivo do leitor? Interpretar corretamente. Como que eu faço isso? Tentando descobrir o que o autor queria dizer. E o Paulinho falou certo. Brincando aqui, né? Falar com o autor. No caso da Bíblia, essa não é uma opção. Então, vocês concordam comigo? Se alguém falar que dá para falar com o autor, vamos ter uma conversa lá fora, ok? Eu como pastor vou ter que intervir aqui. Brincadeira. Nós não temos essa opção. Se não temos essa opção, temos que descobrir pistas, evidências textuais. O autor deixa pistas no próprio texto que indicam qual caminho ele está seguindo e aonde ele quer chegar. Então, o leitor deve descobrir qual é a intenção do autor. E é possível fazê-lo. Eu admito que, às vezes, é mais difícil em uns casos do que em outros. Às vezes, nós não conseguimos penetrar em 100% da intenção do autor. Eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez vocês vão ficar assustados. Mas não se assustem. Isso é comum para qualquer texto. A Bíblia... Tem trechos da Bíblia que nós, quando eu falo nós, adventistas, cristãos, não se assustem, isso é comum. Existem trechos da Bíblia que nós não temos certeza de qual é a interpretação correta, até hoje. São poucos, é verdade, mas existem. Por quê? Porque nós não temos evidências e pistas textuais para identificar se o autor queria dizer A ou B. Aí a gente fala assim, as duas interpretações são possíveis. Esta aqui tem mais argumentos a favor. Mas essa outra não. Por exemplo, a questão dos 7 reis do Apocalipse. A Igreja Adventista não tem uma posição definida. Por quê? Porque as pistas textuais, até onde o conhecimento avançou, não consegue determinar com certeza que essa é a ideia do autor. Então fala, olha, essa ideia tem mais peso, tem mais coerência, só que as duas interpretações podem ser possíveis. Só que, na verdade, a gente sabe que o autor queria dizer uma delas. Entenderam? Quando eu falo uma delas, não confundam com ambiguidade, com polifonia, são coisas distintas. É claro que quando o autor usa uma metáfora, aí ele está atribuindo 2 sentidos. Ele está atribuindo 3. Ele pode estar atribuindo 10, mas ele não está atribuindo 1 milhão. Está entendendo? 1 milhão de pessoas vão interpretar de 1 milhão de maneiras diferentes. Só que ele quis dar, naquele texto metafórico, 3 sentidos. Você precisa identificar quais são os 3 sentidos. Se ele for irônico, você precisa identificar. Tá? Qual que é o sentido de aplicação, então? Aplicação é o uso contemporâneo que eu faço da interpretação. Olha só, acompanhe comigo. Interpretação é o significado original de um texto. E qual é o significado original de um texto, meus amigos? Vocês entenderam? Eu estou repetindo mesmo. A ideia que o autor quis transmitir. Então, qual é o significado original de um texto? O que o autor quis transmitir.
E o que o autor quis transmitir é a ideia original do texto. Não é verdade? Se A é igual a B, B é igual a A. Então, o que é aplicação? Aplicação é eu descobrir qual é o sentido original do texto, descobrir o que o autor queria dizer naquela época dele e aplicar a nossa época hoje, de forma a manter a ideia. Ok? Então, vamos agora para um problema aqui grave. Eu tenho pouco tempo para traduzir esse problema. Mas vamos lá. Leiam essa frase aqui e respiram umas 4, 5 vezes. Mantenha calma, ok? Que eu vou explicar, tá? Esse aqui é um problema que nós precisamos resolver. Se nós não alterarmos essa postura, nós não vamos ter acesso ao sentido original de um texto, ou não vamos conseguir perscrutar qual era a ideia que o autor queria transmitir. Então, para não causar mais polêmica do que a frase em si já causa, eu vou começar dizendo o que eu não quero dizer com essa frase. E no final eu vou dizer o que eu quero dizer com ela. Essa frase aqui não quer dizer que Deus não existe. Essa frase não quer dizer que Deus não nos ama. Deus nos ama, somos o pinguinho na chuva, está tudo certo. Beleza? Está tudo certo. Tudo continua conforme você acreditava, tá? Essa frase não quer dizer que o Espírito Santo não inspirou a Bíblia não é inspirada. Não quer dizer isso. A Bíblia é inspirada, é a palavra, é a lâmpada, está tudo certo. Tudo que você acreditava está certo. Agora, o que eu quero dizer com isso aqui? Isso aqui não quer dizer que Deus não pensa em você, Deus não te ama, não está tudo certo, Deus ama, pensa em você, está certo. O que eu quero dizer com isso aqui é que quando o autor se sentou, se ajoelhou, deitou, ou não sei o que ele fez, para escrever um dos livros da Bíblia, ele tinha um público-alvo em mente. E esse público-alvo não era a gente, salvo os textos proféticos. Ficou claro? Posso repetir? Quando um autor, agora vou dar um exemplo, Paulo, ele senta para escrever para a igreja em Roma. Para quem é que ele está escrevendo? Para os romanos. Ele não está escrevendo para mim. Eu fico triste com isso. Isso me machuca, mas é a verdade. Tá? Eu gostaria muito que Paulo tivesse me visualizando com o meu sorriso lindo e tal. E eu vou escrever para você daqui a 2000 anos, mas isso não aconteceu. Tá? Deus, em sua presciência, etc., ele previa todos os desdobramentos, as implicações que um texto escrito há 2000 anos teria hoje. Mas quem que tem acesso a essa informação? É Deus. E Deus compartilhou parte dela àqueles que escreveram textos proféticos e apocalípticos. Paulo escreveu um ou outro texto de caráter mais profético, principalmente em Tessalonicenses, quando ele fala da volta de Jesus. Mas a maioria dos textos paulinos são textos de advertência, de instrução pastoral. Fala, gente, é o seguinte, eu estou aqui passando vergonha, entendeu? Vocês estão tendo um comportamento ridículo aí. Tem um filho que dormiu com a esposa do pai, com a madrasta. Gente, nem o pagão faz isso. É Paulo falando. Ele está falando para mim? Não. Paulo falando assim, meu filho Timóteo, não seja apegado ao vinho, seja marido de uma mulher só. Timóteo era um pastor iniciante, aspirante. Provavelmente ele não tinha nem 30 anos quando recebeu aquela carta de Paulo. O Paulo já envelhecido, já maduro. Paulo via em Timóteo o filho que ele nunca teve, ou se teve, não tem menção na Bíblia. E via nele o futuro líder da igreja. Então Paulo escreve para Timóteo. Paulo não escreve para o Alan, Paulo não escreve para o Diogo, Paulo não escreve para ninguém aqui dentro. Então, quando eu falo que a Bíblia não foi escrita para nós, eu quero dizer que a Bíblia é literatura circunstancial. Ela foi produzida dentro de um recorte de tempo e espaço. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Eu não estou perguntando se você concorda, eu estou perguntando se ficou claro. Daqui a pouco eu explico mais. Ficou claro? O que eu quero dizer quando a Bíblia não foi escrita para nós? Ótimo. Paulo ele tinha problemas específicos. Moisés, quando escreveu a Torá, ele pensou na nação israelita, e imediatamente a nação que estava se formando depois do Êxodo. É claro que Deus, em sua sabedoria, ele preveu que esses textos escritos para um público específico, com projetos e propósitos específicos, iria ser aproveitado por nós hoje. Então, acreditar nisso aqui não significa que a Bíblia não tem utilidade para nós, pelo contrário. Significa que nós devemos nos utilizar dela com sabedoria. E eu vou explicar como. Esses são os elementos para interpretar a Bíblia. Quando você entende que a Bíblia não foi escrita para nós. Então, antes de interpretar a Bíblia, eu preciso abri-la
é um determinado livro, vamos pegar um evangelho. João, que é o evangelho que eu vou usar como exemplo amanhã. E eu tenho que fazer as seguintes perguntas. Quem escreveu esse texto? Aí eu defino o autor. Perguntar quem escreveu não é só assim, está aqui em cima, ó. João, está aqui em cima. Não é isso. É saber quem foi João. Seus gostos, hábitos, interesses, falhas, qualidades, profissão, antecedentes, personalidade. Quem foi? Depois eu pergunto, não precisa ser nessa ordem, ok? É uma ordem sugestiva. A ordem dos fatores não altera o produto nesse caso. Para quem foi escrito? Destinatário. Qual é o público? Gente, nenhum escritor bíblico escreveu assim e colocou no correio, para todo mundo. Para quem quiser. Todos eles tinham um público específico. Todos. Lucas, por exemplo, escreveu o evangelho dele só para um homem chamado Teófilo. Só. Depois você lê lá no primeiro capítulo de Lucas. Ele escreve para um homem chamado Teófilo. Moisés escreve para a nação de Israel. Malaquias escreve para o reino de Israel do norte. E assim por diante. Ok? Do reino do sul, desculpa. Quando foi escrito? A data. Porque quando eu determino a data, eu determino costumes, moeda da época, vestimenta da época, conceito de beleza da época. Eu determino tudo que pode me auxiliar para interpretar o texto adequadamente. De onde foi escrito e para onde foi escrito? Olha, o autor estava nesta região e escreveu para um público-alvo que estava em outra região. Então, aspectos geográficos fazem bastante diferença. Como foi escrito? Como é forma? Lembra do ensino médio? Puxa. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, você faz assim, assim, assim. Desenvolvimento, você faz assim, assim, assim. Conclusão, você faz assim, assim, assim. Lembra? Isso é estrutura. Estrutura. Alguém está te ensinando assim, passe um e-mail corporativo. Tem um comprimento, depois tem algumas coisas. Perdão. Cumprimento, aí você trata dos seus objetivos, coisas que você quer, depois saudação final, etc. Estrutura, forma. Lembra do soneto? Como é que é? 2 quartetos, 2 tercetos, é isso mesmo? Aí tem a frase de ouro no final, aí tem... Você não lembra disso não, gente? Vamos estudar, pessoal, o que é isso? Estudar, soneto. Então tem forma, ok? Forma é você identificar qual é a estrutura do livro. O livro tem quantas seções? O livro tem quantas partes? Qual que é a introdução do livro? Qual é o desenvolvimento do livro? Qual que é a conclusão do livro? Você precisa ter... Quando nós compramos um livro da editora Record, da editora Companhia das Letras, ele vem bem estruturadinho, né? Com capítulos, etc e tal. Gente, a mesma estrutura está em todos os livros da Bíblia. A única diferença é que eles não fizeram um índice. Você tem que descobrir o índice. Você tem que descobrir o índice, tá? O que foi escrito, que é conteúdo, que geralmente é o único elemento que a gente se preocupa, não é verdade? Que é o quê? Qual é a mensagem? Só que a gente se esquece que a gente só entende o quê quando responde todas as outras. E por último, para que foi escrito? Qual é o propósito? Por que eu escrevi? Eu escrevi porque surgiu uma demanda. Eu tenho que descobrir essa demanda. Paulo escreveu para os romanos porque havia uma briga política entre cristãos gentios e cristãos judeus. Literalmente, Paulo escreve para os romanos para apaziguar um barraco. É isso. Paulo escreve para Timóteo para firmar um novo líder. Para assegurar que aquele jovem vai permanecer no caminho correto. É isso. É isso que acontece. Salomão escreve o seu livro para compartilhar sua sabedoria e para se redimir dos erros que cometeu na juventude. É isso. E quando você entende isso, eu estou simplificando, tudo mais faz sentido. Vou dar um exemplozinho besta, tá? Mateus. Mateus é um coletor de impostos. Ele escreveu para judeus que queriam acreditar em Jesus. Só isso. O coletor de impostos na época de Mateus era a profissão mais maldita que existia. Tá? Então, Mateus, como coletor de impostos, ele não tinha acesso a tribunais, ele não podia testemunhar, e ele vivia com leprosos e prostitutas, porque o judeu encarava o coletor de impostos como traidor. A Receita Federal da época não existia uma receita nacional, era a receita do Império Romano. O Império Romano não tinha muito conhecimento das famílias, demográfico. Então ele falou assim, você é judeu? Então é o seguinte, você conhece seu bairro, sua comunidade.
eu vou te dar tanto de salário, uma aposentadoria gorda, para você identificar para mim as posses de cada pessoa. Eu vou estabelecer, então, estratos sociais. Essa pessoa vai dar tanto, porque ela tem tanto. E eu vou colocar 2 ou 3 legionários romanos, soldados romanos, poderosos, malhados, junto com você. E você, semestralmente ou anualmente, dependendo da província romana, você vai retirar os impostos devidos. Aí você chegava lá e via na sua tabelinha: essa família tem que dar 2 denários por semestre. Se a família não tivesse 2 denários, você pegava o jumento, o boi, você pegava até o filho e vendia como escravo. E se houvesse resistência, tinham os seus soldados romanos que iriam espancar a família, assim por diante. Tá? Só que o que acontecia? As pessoas olhavam... Seu nome mesmo? Ronildo. As pessoas olhavam o Ronildo, só um exemplo, e falavam: Ronildo é um traidor. O Ronildo não é mais a nossa pátria. Ele está se vendendo para o inimigo. Então, Ronildo, as pessoas paravam de falar com você. Você não podia mais frequentar o templo, a sinagoga. Você não podia mais andar publicamente. Você podia correr o risco até de ser linchado. Você andava com guarda-costas e tudo mais. Você sem vida social alguma. Totalmente rejeitado. O que sobrava para você? Ninguém queria casar com você. Ninguém de boa fama queria se juntar com você. Você só tinha ou outros coletores de impostos, ou prostitutas, ou leprosos. Todos os marginalizados. O povo todo lascado. O que sobrava para você nessa vida? Dinheiro. Então o que você fazia? Essa família aqui tem 2 denários para me dar. Eu vou cobrar 4, ninguém vai saber mesmo. 2 eu devolvo para o meu chefe, que é minha obrigação, e os outros 2 o que eu faço? Em bolso. Por que Zaqueu, quando se converteu, disse que ia dar em triplo o que ele roubou? Jesus, em quádruplo, desculpa, muito obrigado. Qual é o seu nome? João Pedro. Ô, louco, rapaz. Brincadeira isso aí, hein? É por causa disso que eu tenho esperança para o futuro, rapaz. É por causa dessas coisas. Então, ele foi dar, não o imposto que era devido, mas o que ele havia roubado. Então, olha só, olha a ideia. A maior parte das parábolas de Jesus que tem que ver com finanças não está no Evangelho de Lucas, não está no Evangelho de Marcos, nem de João. Está no Evangelho de Mateus. Porque a ambição, a corrupção, o engajamento com as finanças a ponto de perder a salvação foi um problema que Mateus viveu. E ele reparte isso. Ele compartilha isso com as outras pessoas, porque é uma vivência dele. Assim o texto bíblico se torna mais intimista, se torna mais humano e faz mais sentido. Eu entendo. Mateus gosta de contar parábolas de Jesus, fala sobre finanças, porque ele era um coletor de impostos. Tá bom? Eu sei que eu já passei do meu tempo aqui, então vou encerrar, porque o pessoal do coral está brigando comigo. Tá? Aqui. Como eu determino o significado de um texto corretamente? Qual é o primeiro passo? Resgata o sentido original da mensagem. E o sentido original da mensagem é o que mesmo? O que o autor quis dizer. Como eu descubro o que o autor quis dizer? Perguntando a cada texto lido quem escreveu, para quem foi escrito, quando foi escrito, da onde foi escrito, como foi escrito, o que foi escrito e para que foi escrito. É isso, só isso. Depois que eu identifico isso, aí eu tenho o sentido original do texto. Aí eu faço uma aplicação. Eu identifico qual é o sentido contemporâneo da mensagem. Como uma mensagem escrita para a igreja de Roma que estava brigando por cargos na igreja. Esse era o problema. Como que aquilo tem que ver comigo hoje? Aí eu vou fazer a aplicação. Agora, se eu identifico o sentido original de uma maneira equivocada, a interpretação fica errada. Tá? Então vamos recapitular aqui. A Bíblia não foi primariamente escrita para nós. Choca menos agora, né? Vocês entenderam o sentido? O sentido não é o que vocês entenderam, hein? O sentido que eu quis dizer. Ok? Estamos separados dos autores e dos leitores originais por barreiras históricas, culturais e linguísticas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Essas barreiras precisam ser ultrapassadas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso só pode ser feito mediante critérios ou princípios corretos de interpretação. Verdadeiro ou falso? Eu ensinei para vocês os princípios, elementos corretos. Agora, última coisa. Antes de perguntar qual é o significado da Bíblia para nós hoje, temos que perguntar qual foi o significado da Bíblia para as pessoas a quem ela foi originalmente escrita. Qual é o nosso maior interesse quando abrimos a Bíblia? O que ela quer dizer para mim hoje? O que eu vou ganhar com isso? Como eu vou me beneficiar? Você abre a Bíblia para ter uma instrução de como lidar com o seu casamento. Você abre a Bíblia para ter um problema de saúde resolvido. Você abre a Bíblia para ter sabedoria numa prova. Você sempre abre a Bíblia
e eu também, nós fazemos isso, pensando o que ela tem a dizer para mim hoje. Se você entendeu a minha fala hoje, você vai sair daqui com a seguinte mentalidade: eu só vou conseguir entender o que a Bíblia tem a dizer para mim hoje, se primeiro eu entendi o que ela quis dizer para as pessoas a quem ela se dirigiu originalmente. Porque ela não foi escrita primeiramente para mim. Ela foi escrita primariamente para sanar problemas, dúvidas e demandas de um público específico. Quando eu entendo como que isso foi sanado, qual a mensagem que foi dada a eles, aí dali eu tiro uma aplicação que serve para o vestibular, para o século XXI, para qualquer coisa contemporânea que não existia na época que a Bíblia foi escrita. Mas como nós nos relacionamos com a Bíblia mesmo, meus queridos? A gente se relaciona com a Bíblia hoje, esse é o mal do cristianismo contemporâneo. E nós, adventistas, não estamos isentos disso. Como se a Bíblia fosse uma enciclopédia. Sabe o que é uma enciclopédia? É quando um verbete é independente do outro. Quando eu abro em ecologia, tranquilo. Eu abri em egoísmo e passou um pouquinho... Não, eu abri em ecologia, passou um pouquinho, abri em egoísmo, passou um pouquinho, Einstein. Tudo está independente um do outro. Eu posso abrir diretamente no verbete Einstein e vou ter a informação que eu quero. Certo? A Bíblia não é feita de maneira enciclopédica. A Bíblia é assim. É um livro que tem início, meio e fim. Aí abri em Colossenses, opa, tem início, meio e fim. Quem escreveu? Para que foi escrito? Quando foi escrito? Por que foi escrito? Tudo isso. Aí eu vou então entender o que significa aquele texto. A gente acha que a Bíblia às vezes é dicionário. Abre, lê um salmo, beleza, já sei o que eu vou fazer no meu trabalho hoje. E sai. E sai com poder. Sai com autoridade. Vocês viram aquela louca da Vila Olímpia que quebrou um carro? Quem viu na internet? Vocês viram quando ela saiu depois? O que mais me espantou foi como ela saiu. Você viu? Ela saiu com pose ainda, né? Ela fez assim com o cabelo, rapaz. Saiu poderosa, assim, ó. Então a gente parece que faz isso. Usa ferramentas inadequadas e sai poderoso, sai para vencer. Tá? Para quem não sabe, a louca da Vila Olímpia foi uma mulher que, provavelmente por problemas conjugais, ela pegou um martelo de construção e começou a bater num Honda Accord, 90 e tantos lá, no estacionamento. E aí parou todo mundo, começou ela batendo, ficou uns 10 minutos batendo. E depois virou o cabelo e saiu poderosa andando. E todo mundo aplaudindo e tal, né? Eu acho que vai sair no Fantástico amanhã. O Fantástico faz essas coisas. Tem algum problema assim? Daqui a pouco eles... Vamos ver o psiquiatra falando. O estresse da modernidade causa isso. Você vai ver. Para encerrar, eu quero mostrar... a prova que eu vou encerrar é que eu vou passar esse tanto de slides, tá? Que vocês não vão ver, porque não dá tempo. Eu ia falar como esses princípios de interpretação da Bíblia valem para os testemunhos, para os escritos whiteanos, de Ellen White. Vale a mesma coisa. Tá? A gente chega a ver Ellen White lá, não pode andar de bicicleta. Não! Acabou o mundo. Esquece que, 2 décadas depois, ela escreveu um outro texto falando bem da bicicleta. Porque você não perguntou para quem ela escreveu, como ela escreveu, qual o objetivo que ela escreveu. A gente não sabe. Tá? Coral, me perdoe, eu tenho que falar só isso aqui, antes de encerrar isso aqui. Deixa eu contar um segredo para vocês. A maioria dos livros de internet de Ellen White, são compilação. Tá? Não tem nenhum problema com a compilação. A compilação é uma bênção. O que a compilação faz? A compilação é o seguinte. Ellen White passou a vida dela toda escrevendo artigos para revistas e escrevendo cartas individuais. Ela escrevia. Eu vou escrever a carta para a família da Fernanda. E ela escrevia, porque Deus dava uma revelação para ela. Ou eu vou escrever a carta para a revista adventista, que na época era Review and Herald, ou a Sign of Times, assim por diante. Aí o que aconteceu? Foram poucos os livros que ela falou assim, eu vou escrever um livro. E senta e escreve um livro do começo ao fim. Foram poucos. São os livros da série Conflito dos Séculos. Quase todos eles. Ela sentou e falou, vou escrever um livro que vai começar com a origem do pecado no céu e vai terminar com a morte de Davi. Ela sentou e com as revelações e tal, ela escreveu. Ok? Aqueles que estão visitando aqui não entendem muito bem a crença do Adventismo sobre Ellen White, pergunte para a pessoa do lado. Ela vai saber, tá? Tem que saber, tá? Ela vai te explicar, beleza, direitinho, porque eu não tenho tempo agora, tá? Aí ela demorou para escrever esse livro e terminou. Mas são
uma dúzia de livros que ela fez assim. Todos os outros livros que você tem, Temperança, foi um editor muito sistemático, detalhista, que pegou, colocou todos os artigos que ela escreveu, milhares, em 40, 50 anos, pegou em todas as revistas. Sign of Times, 3 de janeiro de 1883. Aqui fala sobre saúde. Aí ele tirou um trecho e junta com milhares de outros trechos de livros, e aí formam um livro chamado Temperança. Eles pegam tudo que ela escreveu para a lição dos jovens, para a revista, cartas pessoais, tira e coloca mensagens aos jovens. Qual é o problema da compilação? É um Frankenstein histórico-temporal. É um Frankenstein. É uma viagem no tempo, meu amigo. Você está na mesma página, você está no ano de 1844, depois você pulou para 1901, você nem percebeu. É uma viagem no tempo. É um De Volta para o Futuro, um Marty McFly 2.0. Mas embaixo do texto tem um parênteses, e lá está a referência aonde está o texto originalmente, e está o ano da publicação. É aí que mora o perigo, porque a gente lê o negócio e não lê a referência. O que a compilação serve para uma coisa, que geralmente a gente nunca usa, para o que geralmente serve. A compilação serve. Nossa, gostei desse texto, vamos ler no original. É para isso que a compilação serve. Aí você vai lá no original, esse texto aqui, nossa, que texto bonito. Aí você vai lá em Review and Herald e lê o artigo todo na qual o texto está inserido. Aí você entende exatamente o que ela quis dizer com aquele texto. Só que o que a gente faz? Lê o texto, nossa, descobri o mundo. Minha igreja está errada, vou consertar todo mundo. Aí sai com ela debaixo do braço e lasca na cabeça do povo. Tá? Como é que a internet diz? Você está fazendo isso errado. Ok? Olha o textozinho dela aqui, que eu vou deixar para amanhã. Mas o finalzinho, aqui, não, faz isso comigo não. Me ajuda aí, colega, volta para mim. Deixa vai para o último slide, tem um texto dela que eu copiei. Aí, não, volta. É esse aí. Último slide, prometo, tá? Prometo. Vamos ler. A palavra de Deus apresenta o mais poderoso meio de educação, bem como a mais valiosa fonte de conhecimento ao alcance do homem. Deem o valor das Escrituras como meio de cultura intelectual, e seu estudo profundo com espírito reverente e disposto a aprender expandirá e fortalecerá a mente como nenhum outro estudo é capaz de fazer. Faltou um Tzinho ali. O entendimento se adapta às dimensões dos assuntos com os quais lida. Caso se ocupe unicamente com questões triviais, comuns, sem nunca ser solicitado a diligente esforço para compreender grandes e eternas verdades, torna-se enfraquecido e atrofiado. Esse texto está nas meditações matinais do ano que vem, no dia 3 de janeiro. Esse texto você vai ler na meditação, lá embaixo vai estar escrito Review and Herald, 1881, um dia lá que eu não sei. O que a gente deve fazer? Não vou fazer isso hoje, vou fazer em casa, se você tiver tempo, quiser, interesse. Para entender isso aqui melhorzinho, você pega o texto lá, Review and Herald, aí você vai lá no portal Ellen G. White Writings, que tem todos os escritos dela na língua original, ou então, se você quiser jogar no Centro White, tem, mas com certa limitação. Aí você busca esse Review and Herald, essa edição, esse artigo, aí você lê tudo. Aí você vai entender o que ela estava querendo dizer. Mas eu já vou dar uma palhinha para vocês. Eu escutei muito falar na minha vida aqui. Escutei falar nessa igreja aqui, escutei falar na igreja onde eu fui batizado, em Taguatinga Norte, que a Bíblia é o mais poderoso instrumento para educar alguém, para tornar alguém um ser pensante, até mesmo um instrumento poderoso para tornar alguém mais inteligente. Vocês já viram isso? Já viram isso? Também. Só que as pessoas costumam não comentar é que isso não acontece de maneira mística. Isso não acontece de maneira sobrenatural. Não é porque todo dia eu dou uma lida na Bíblia que eu vou ter acesso a esse benefício. Porque a leitura precisa ser intencional, precisa ser consciente, precisa ser com qualidade e precisa ser com os instrumentos corretos, igual eu passei aqui. Senão, ela não vai produzir esse tipo de benefício, de tornar-nos
capazes e ter a mente expandida e fortalecida como nenhum outro estudo vai fazer. Agora eu vou pegar aqui o que o Túlio falou. Lembra que você falou, Túlio? Só isso. Quando eu falei você falou só isso. Você falou certo. Eu entendi isso, ironia. Ironia positiva. Foi certo. Você falou só isso porque é muita coisa. Mas por ser muita coisa, Túlio, que aquilo que está escrito ali acontece. Vocês estão entendendo? A gente acha que quando a gente pede que Deus nos cure, a gente acha que a maior bênção de Deus é resolver de maneira sobrenatural uma cura. Ele faz isso. A Bíblia está cheia desses eventos. Mas esse não é o principal benefício que Deus nos dá. E nós temos uma mensagem muito específica a isso. O principal benefício é você ter a cura ao ter hábitos alimentares corretos. A ter um estilo de vida correto. A gente acha que sobrenaturalmente, misticamente, porque eu estou na igreja, porque eu abro a lição e leio de maneira até automática, piloto automático, eu vou ter todos os benefícios. Não. Você vai ter esses benefícios prometidos aqui e prometidos ali, quando você se embrenhar para estudar do jeito que nós discutimos hoje. Porque esse tipo de estudo vai exigir de você concentração, vai exigir de você disciplina, vai exigir de você esforço, profundidade, interesse, e é aí que você vai mudar. É aí que acontece a mudança. É aí que o intelecto se revigora. É aí que a mente se expande. É aí que você fica mais inteligente, meu querido. É isso que acontece. Não é nada sobrenatural, místico, esotérico. Não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha por osmose. Você sentar aí e me escutar aqui tem pouco ou nenhum efeito se isso não produzir reflexão, tomada de decisão, mudança de comportamento. Nenhum. Então por que estudar a Bíblia todo dia, se eu faço de maneira superficial, vai fazer algo diferente em mim? Por que estudar a Bíblia, a lição todo dia, se eu faço de maneira automática, se eu não uso os meios corretos, se eu não faço as perguntas corretas? Por que isso me daria benefício? Se sentar na igreja, ouvir e sair como se nada tivesse acontecido, não traz. Por que uma coisa é diferente da outra? Não é. Tá? Amanhã eu vou fazer um sermão aqui, aplicando toda essa estrutura que eu mencionei. A minha estrutura sugestiva para sermão faz a introdução, abre o texto da minha introdução, mas quebra o gelo, faz a piadinha, faz você rir, para você gostar de mim e tal, beleza? Depois vamos para o que interessa. Aí você abre o texto, aí você explica o que esse texto queria dizer, para quem ele foi escrito, você faz o resgate do sentido original. Aí depois você faz a aplicação dele para hoje. Ok, entenderam o que esse texto queria dizer lá para o povo da época de Moisés? Entendi. Agora vamos entender o que ele quer dizer para nós hoje? Vamos. Aí eu faço a aplicação, aí depois eu faço um apelo. O apelo não precisa vir aqui para frente. O apelo é convite à reflexão, convite à tomada de decisão. Essa seria uma estrutura ideal para sermões. Não é que as outras estruturas estão erradas. Tem momento para homilia, tem momento para sermonete, tem momento para mensagem de repreensão, tem momento para mensagem de motivação, tem momento para tudo, como diz Salomão. Mas, de maneira ideal, prioritária, nós pastores, estou assumindo a responsabilidade, e vocês líderes e membros deviam tomar esse cuidado e usar essa intencionalidade ao abrir as Escrituras. Fui claro? Amanhã você vai ver como isso funciona na prática. E eu vou usar o Evangelho de João para isso. Estamos combinados? Vocês querem levantar para fazer uma oração? Se vocês ficarem sentados, eu vou continuar falando. Opa, o pessoal foi rápido, hein? Vamos orar. Desculpa, coral. Oremos. Nosso Pai querido, muito obrigado pela mensagem que o Senhor compartilhou conosco hoje. É um privilégio para mim, como teu servo, retornar a uma igreja tão querida, uma igreja que me traz tantas memórias, tantas amizades, tantas histórias, e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor me ensinou, daquilo que o Senhor trilhou para mim. Eu peço humildemente que o Senhor abençoe as pessoas que aqui estiveram hoje, que essa mensagem possa realmente fazer reflexões profundas, possam gerar reflexões profundas, gerar análises, gerar pensamentos que vão revisitar, quem sabe, práticas antigas, hábitos consolidados. Mas, acima de tudo, que essa reflexão possa gerar não apenas conscientização, mas gerar mudança, transformação, mudança prática. Nós sabemos que
Só o Espírito Santo tem o poder de fazer isso. Por isso, sem medo, eu convido, assim como fizemos no início, a tua presença aqui durante todo esse final de semana. Ao sermos desafiados ao que a Bíblia nos apresenta e a nossa relação com a cultura, nós pedimos sabedoria dos altos céus para compreender e agir da maneira como o Senhor espera que hajamos. Abençoe esses irmãos, essas pessoas, esses amigos queridos da igreja de Taguatinga Centro, e que amanhã continuemos abençoados ao partilhar a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos, até amanhã.